Meus irmãos, boa noite a todos. Vocês estão animados? Quero externar aqui minha gratidão pelo convite, dizer para os irmãos que a gente vem para servir. Toda vez que eu recebo um convite, queridos, eu vou a alguma igreja ministrar, seja para dar uma palestra, seja para pregar, eu sempre trabalho o meu coração no sentido assim, estou indo para servir, como servo da igreja, né? Mas o fato é que a gente vem e acaba sendo edificado também, né? A gente acaba, esse carinho, né? Essas demonstrações de amizade, de amor sinceros, isso marca muito a gente. Agradeço, pastor Lucas, está sendo muito bom rever tios, tias, primos, queridos, né? Estar com a família, e está sendo tudo perfeito, irmãos. A única coisa que está me preocupando é um videozinho que está rolando aí de um bombom serenata que me foi me dar. Se vocês verem alguma coisa aí, irmãos, depois há uma explicação, tá? Alguns irmãos não estão entendendo, né, pastor Lucas? Deixa quieto, né? Então tá bom. Queridos, brincadeiras à parte, né? Só para descontrair um pouquinho, eu quero refletir com os irmãos nesta noite a respeito de um tema que me é muito caro, né? Meu trabalho na internet ao longo dos anos. Inclusive, eu tenho um canal no YouTube, quero convidar vocês para se inscreverem lá. Tá? O canal está bombando, bombando. Meu último vídeo teve 5 visualizações. Mas com a colaboração aqui da Igreja Batista Memorial de Mantena, isso vai mudar. Ok, irmãos? Amém? Dá pelo menos umas 100 visualizações lá no vídeo, viu? O nome do canal é Repensando Meu Cristianismo. É um título provocante, mas é basicamente um canal cristão de reflexões, de provocações teológicas, e tem bastante coisa lá. Repensando Meu Cristianismo. Se inscrevam lá, comentem, vai ser muito bom ter vocês com a gente lá. E ao longo de todo esse tempo, né, trabalhando, postando reflexões, publicando artigos, etc., eu acho que grande parte da minha reflexão teológica na internet e também em trabalhos escritos, tem sido eclesiológica, né, em torno da igreja. Eu gosto muito de falar da igreja, gosto muito de pensar e repensar a igreja, né? Sempre, é claro, à luz das Escrituras, à luz daquilo que a palavra de Deus coloca para nós. E nesta noite, o tema do meu sermão promete ser bem objetivo, tá, irmãos? Meu sermão será curto, não terá mais que 3 horas, vocês podem ficar tranquilos. Eu quero uma palavra rápida, objetiva, mas a minha oração a Deus é que encontre lugar no coração dos irmãos. E, mais do que tudo, o pastor Lucas possa gerar em nós reflexos práticos, concretos. Teologia que não pisa o chão da vida, essa teologia não serve. Martinho Lutero defendia isso, né? Outros grandes teólogos da igreja defendiam isso. A teologia, ela precisa ser prática. Toda a pregação que nós ouvimos aqui, as aulas da escola dominical, os cultos de ensino, enfim, de algum modo, nós precisamos pensar que isso precisa ser levado para a vida. E o tema do meu sermão é uma pergunta, tá? Eu postei já o esboço lá no meu blog, Teologia e Vida, e o tema do sermão é uma pergunta: que imagens nós nutrimos a respeito da igreja? É uma pergunta. Eu vou tentar responder essa pergunta, vou colocar algumas respostas possíveis, e a minha ideia é terminar o sermão dizendo a respeito, ou refletindo com os irmãos a respeito de qual é a imagem ideal que nós devemos ter da igreja. A gente convive com algumas imagens, a gente convive com algumas visões a respeito da igreja. Antes de ser um acadêmico, irmãos, eu já era um homem da igreja. Eu tenho 36 anos, não sou tão jovem mais, mas também não sou tão experiente, mas me considero um dinossauro da igreja evangélica, né? Porque eu estou a vida inteira na igreja. E muita coisa eu vi, muita coisa eu experienciei, experiências muito boas, marcantes, profundas, experiências desafiadoras, e tudo isso nos leva realmente a pensar questões como essa. Então, que imagem nós nutrimos da igreja? Que imagens nós alimentamos a respeito da igreja? E eu já vou explicar para vocês também o porquê desse título. Eu queria convidar os irmãos, então, que me acompanhassem na leitura do texto bíblico, o texto que eu vou usar como base, que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Eu estou usando aqui, queridos, a nova versão transformadora. Não sei se os irmãos vão... Acredito que não vão ter dificuldade de acompanhar. Uma nova versão foi publicada recentemente, uma tradução muito gostosa para se ler. E eu me encantei, né? Eu gosto de traduções de equivalência dinâmica. E os versículos 14 e 15 da primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler aí apenas 2 versículos, né? Dá vontade de ler mais, mas nós vamos segurar aí apenas nos 2, ok?
1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15. Podemos ler, queridos? A Bíblia diz assim: embora espere vê-lo em breve, escrevo-lhe estas coisas agora, para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Quero repetir essa parte final do versículo 15. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Você pode dizer graças a Deus pela leitura do texto? Graças a Deus. Querido irmão que me antecedeu no Ministério de Louvor, já intercedeu, já orou pela minha vida. Quero pedir aos irmãos, então, que tomem seus assentos, por gentileza. Nós vamos, assim, refletir a respeito desta palavra. E, queridos, a minha orientadora de mestrado, ela... Não tem jeito, né, irmãos? Eu sou de tradição pentecostal e eu estou no movimento pentecostal desde os 6 meses de vida, né? Fui adotado por uma família de tradição pentecostal e no dia 6 de janeiro de 2002 eu fui para as Assembleias de Deus e lá estou até hoje, né? Esse casamento dura até hoje, mas não tem jeito, existe assim, sabe, irmãos, uma influência batista na minha vida assim que eu não consigo evitar, né? Já... É interessante essa experiência, né? Mesmo sendo de tradição pentecostal, eu estudei, o meu mestrado foi em faculdade batista, né? E a minha orientadora, ela é batista, né? Doutora Gleides, uma pessoa muito querida. Dia desses falei com ela. E ela trabalha muito a questão da cosmovisão. Quantos aqui já ouviram essa palavra? Levanta a mão. A palavra cosmovisão. Não é marca nova de shampoo no mercado, tá? E não é nome de comida francesa. Cosmovisão. A maneira como nós olhamos o mundo. A maneira como nós olhamos a vida. Todos nós temos uma cosmovisão, todos nós temos uma forma de enxergar o mundo, de encarar o mundo, de olhar a realidade e de entender a realidade. Então, uma pessoa, por exemplo, que se declara ateu, ele naturalmente vai olhar para o mundo, vai olhar para a realidade de uma perspectiva naturalista, de uma perspectiva não bíblica, não teológica. É natural esperar que um ateu veja o mundo, a vida dessa forma. Um cristão, por sua vez, que acredita que Deus é real, que Ele criou todas as coisas, ele vai olhar de outra perspectiva, ele vai ver de outra forma. E eu defendo uma tese, queridos irmãos, de que a nossa cosmovisão, a maneira como nós olhamos a vida, a maneira como nós olhamos, por exemplo, o casamento. Qual é a sua cosmovisão a respeito do casamento? Quando eu era jovem, tinha 19 anos, alguns amigos meus tinham uma cosmovisão muito interessante a respeito do casamento. Eles me diziam: você é doido por se casar. Mas eles estavam errados, eu fui muito feliz no meu casamento. Como é que as pessoas encaram o casamento? Como é que as pessoas encaram, por exemplo, a doença quando chega na nossa casa? Então veja, a maneira de nós encararmos a realidade, tudo que nos cerca. Eu defendo a seguinte tese, de que a maneira como nós encaramos a vida vai refletir também na maneira como nós nos relacionamos com a vida. Se você, por exemplo, olha para a vida por lentes muito pessimistas, tudo está errado, tudo está fora do lugar, isso vai orientar também a sua maneira de se conduzir na vida e de se relacionar com a vida, com as pessoas que estão à sua volta. Já viu aquelas pessoas que são otimistas, né? Aquelas pessoas que são... E ele olha para a vida sempre com muito entusiasmo. Isso naturalmente, isso reflete também na maneira dele se comportar, da maneira dele viver, né? A maneira como você encara Deus. Por exemplo, há cristãos que olham para Deus sempre como um Deus tirano. Martinho Lutero teve essa cosmovisão durante muito tempo na sua vida, né? Ele via Deus como um Deus déspota, cruel, implacável. E ele admite, inclusive em seus escritos, o grande reformador do século XVI, ele admite, inclusive em seus escritos, que durante uma certa fase da vida dele, ele odiou Deus. Ele fala isso. Porque a visão que ele tinha de Deus era um Deus cruel, implacável, que estava predisposto a lançá-lo no inferno a qualquer momento. Até que um dia ele leu Romanos e como que um clarão de luz entrou no seu coração, na sua mente, e ele entendeu que o justo viverá pela fé e que em Cristo nós somos justificados. E que não é aquilo que nós fazemos para Deus que vai nos salvar. Mas o que nós fazemos para Deus é resultado de nós já termos sido alcançados pela graça de Deus. Louvado seja Deus. Então é interessante que a maneira como você olha para Deus vai determinar também a maneira como você se relaciona com Deus. Por exemplo, Martinho Lutero, enquanto ele via Deus dessa forma, ele se relacionava com Deus com medo.
A relação dele com Deus era uma relação de medo, não era uma relação filial, de pai e filho, né? Aquela relação que a gente tem com o pai. Até falava com os meus tios a lembrança querida que eu trago do meu pai, né? Meu pai era muito carinhoso, muito afetuoso, muito atencioso. Então isso determina a maneira como você encara. A pergunta que eu lanço nessa noite é: como é que nós encaramos a igreja? Eu dei essa volta toda para chegar aqui, né? Como é que nós encaramos a igreja? Que imagens nós alimentamos a respeito da igreja? Você está aqui, saiu da sua casa, domingão à noite, podia estar lá, né, vendo lá, não sei se você é como eu, que adora lá as lutas do MMA, eu sou fanático pelo MMA. Inclusive eu pensei até em seguir carreira, sabe, o pastor Lucas? Eu fiz algumas lutas e fiquei invicto, irmãos, nunca ganhei uma luta. E aí eu falei, não, vou investir na teologia, melhor. Então, talvez você poderia estar na sua casa agora, vendo lá, né, o seu programa predileto, mas você saiu da sua casa, você veio aqui, você está aqui com os irmãos, a gente está aqui ouvindo a pregação. Talvez você nunca tenha parado para refletir sobre isso. Como é que você encara a igreja, ou como é que você tem encarado a igreja até aqui? E isso independe da sua posição. Se você é obreiro como eu, se você não é, se você tem formação, se você não tem, se você é membro de uma igreja. Talvez até você que veio aqui esta noite e não é evangélico, seja um visitante, está aqui porque um familiar convidou, um amigo convidou, ou talvez porque você já se identifica com a igreja, é um simpatizante da nossa fé, e você veio aqui. Eu lanço essa pergunta para você também: como é que nós encaramos a igreja? E hoje, queridos, existem várias formas de se encarar a igreja. E a primeira maneira de se encarar a igreja que eu coloco aqui, que se tornou muito popular no Brasil, atenção, irmãos, olhem para cá. Eu sei que vocês já estão olhando, mas é retórica, tá? Então olhem para cá. Entenda que quando eu digo igreja, eu não estou me referindo exclusivamente à Igreja Batista Memorial aqui de Mantena, ok? Eu estou pensando a igreja numa dimensão macro, a igreja do Senhor, né? A igreja do Senhor que abarca as diversas denominações. É claro que eu estou pensando também a Igreja Batista Memorial, mas não exclusivamente ou não apenas. Então, existem algumas formas de se encarar a igreja. E a primeira que se tornou muito popular no Brasil, que eu quero colocar para os irmãos aqui, é a igreja enxergada como, ou a igreja vista como um shopping center. Vocês poderiam repetir comigo esta palavra, shopping center? A igreja como o quê, irmãos? Vocês já foram a um shopping? Na região metropolitana do Espírito Santo, na Grande Vitória, abarca 6 municípios. Lá tem muitos shoppings, né? E o que é um shopping? Um shopping é um lugar que você vai, onde você vai para... Quem arrisca aí? Você vai fazer o que no shopping? Bom, talvez se você não é abastado financeiramente como eu, você só vai para ficar olhando, né? Você vai para ficar olhando, né? Pobre é uma maravilha, né, irmãos? Pobre é uma benção. O pobre chega na loja cheio de marra. Quanto é que custa essa roupa aqui? O vendedor fala aquele preço lá em cima. Ele fala, depois eu volto. É a frase clássica. Depois eu volto, né? Não volta nunca mais. O pobre é uma maravilha, mas tudo bem, né? Tinha até aquele personagem, né, de um programa que passava há muitos anos atrás, vocês se lembram? Eu detesto o pobre, né? Ele falava, era uma graça, morri de rir. Então, brincadeiras à parte, né, irmãos? Você vai no shopping para consumir. Vocês poderiam repetir essa palavra? Consumir, comprar, gastar. Percebam que muitas pessoas hoje, a gente está falando aqui, eu estou conversando com vocês aqui, né? De maneira bem humorada, é engraçado realmente a gente pensar essas coisas, mas é, ao mesmo tempo, queridos, muito triste pensar que muitos cristãos hoje estão olhando para a igreja como uma espécie de fast food espiritual, onde você vem para se servir e voltar para sua casa servido espiritualmente. Muitos vêm à igreja buscando uma bênção material, muitos vêm ao culto buscando uma cura, e talvez você olhe para mim e fale bem assim, professor Rony, ou irmão Rony, ou Rony apenas, como queira, qual o problema disso? Deus não é um Deus abençoador? É claro que Deus é um Deus abençoador. Eu costumo pensar em Deus como o Todo-Poderoso que abençoa naturalmente, e eu desconfio até que às vezes Ele nos dá até mesmo bênçãos que nós nem pedimos.
E Ele faz, Ele dá, porque Ele é gracioso, Ele é maravilhoso, Ele abre portas, quando não tem porta para abrir, Ele cria uma porta para você passar e você passa, Ele faz isso nas nossas vidas. Mas perceba, o grande desafio para a igreja brasileira hoje, a igreja brasileira está repleta de crentes utilitários. O que eu quero dizer com isso? Gente que só sai da sua casa sem entender que vai receber alguma coisa de Deus. Gente que só vem aqui ao culto porque ele quer algo em troca. Gente que construiu uma relação com Deus que é uma relação utilitária. Eu sirvo a Deus porque Ele me abençoa, porque Ele me dá coisas, porque Ele me dá bênçãos. E aí a gente estabelece uma relação com Deus que é uma relação utilitária. Não é uma relação de serviço, não é uma relação de amor, não é aquela relação da oração de Abacuque, ainda que os animais sejam arrebatados do campo, ainda que os mantimentos faltem, ainda que as plantações deixem de produzir alimento, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Em outras palavras, eu continuo amando a Deus a despeito do que Ele vai fazer por mim. Eu venho aqui a despeito de se Ele vai abrir ou não a porta que eu preciso que seja aberta, se Ele vai me curar ou não, a despeito disso, a despeito de se Ele vai responder com um sim ou com um não a minha oração, eu continuo amando a Ele, eu continuo servindo a Ele e eu continuo cultuando a Ele. A minha oração a Deus, queridos, é que Deus levante uma geração de homens e mulheres, de cristãos, jovens, de meia idade, de todas as idades, que amem a Deus a despeito do que Deus nos ofereça. As pessoas na igreja brasileira, eu até coloquei no meu esboço, vocês estão achando que é só o Batista que prepara esboço, irmãos? A Assembleia prepara esboço também, viu? Eu coloquei no meu esboço o seguinte: essa visão da igreja como um shopping center, ela se dá quando a igreja local é encarada como uma espécie de self-service espiritual. Deus é visto como uma espécie de garçom celestial. O púlpito cristão esvazia-se da palavra e cede lugar a apelos e promessas de triunfo e vitória pessoal. Os cristãos comportam-se como clientes, pastores como gestores e executivos eclesiásticos. E assim, o senso de serviço cristão, comunidade de fé e amor ao próximo vai se esvaindo. Vocês estão conseguindo me entender, irmãos? Entenda, vocês estão diante de um homem que ama profundamente a igreja, mas um homem que é absolutamente crítico do movimento evangélico brasileiro. Eu há 15, 20 anos atrás conheci uma igreja, hoje eu vejo outra igreja levantar-se no Brasil. Um movimento que tirou Cristo dos seus púlpitos, um movimento que foi tomado, como eu escrevi no esboço, por pregações de triunfalismo religioso, a teologia da vingança, a teologia da prosperidade que tomou conta das nossas pregações. E tudo isso, irmãos, tem esvaziado o púlpito da palavra de Deus, mas houve um momento na minha jornada, na minha trajetória, de muitas crises ministeriais. As minhas crises, irmãos, nunca foram de fé. Eu nunca tive aquela crise assim, sabe, será que Deus existe realmente? Será que tudo isso... Não, eu nunca tive essa crise, mas eu passei por profundas crises ministeriais. Mas houve um momento que o Senhor veio ao meu coração, e o Senhor falou ao meu coração o seguinte: olha, o problema da igreja é também o seu problema, Rony. A mudança da igreja passa também pela sua mudança. E nesta noite eu dirijo uma palavra de Deus ao seu coração. Como é que você encara a igreja do Senhor? Você encara a igreja do Senhor como uma espécie de fast food espiritual? Ou você se abre para também servir? Para também vir aqui e se colocar ao lado do líder lá no grupo, se colocar ao lado do pastor e parar de apontar problemas, defeitos, maximizar. Hoje eu trocava áudios com um amigo meu que é pastor, eu dizia para ele: pastor, eu não quero mais maximizar os problemas da igreja, mas eu quero apresentar saídas, eu quero servir, eu quero ser útil, eu quero estar aqui e saber que o Senhor pode contar comigo aonde Ele me enviar, para onde Ele me direcionar. Você deseja ter esse sentimento também no seu coração nesta noite? A minha oração a Deus é que você alimente esse sentimento no seu coração. Existe uma outra visão errada da igreja. A primeira visão que eu destaquei é a igreja como um shopping center. A segunda visão errada que se alimenta hoje a respeito da igreja é a igreja como centro comunitário. Vocês poderiam repetir comigo: igreja como centro comunitário? Igreja. O que é isso?
É quando eu passo a olhar a igreja como um centro de ação social. Aí você diz assim, Rony, mas a igreja não deve praticar ação social? O que vocês acham, irmão? Sim ou não? Indiscutivelmente. A igreja tem que ir para as ruas. Aliás, a Igreja Batista faz um trabalho maravilhoso. Eu tenho um grande amigo lá, na Grande Vitória, que trabalha na Cristolândia, lá de Vitória, faz um trabalho extraordinário. A igreja tem que fazer isso, a igreja precisa fazer isso. Pastores na minha denominação que servem sopão. Tem um pastor amigo meu, um brother meu lá, que no meu bairro, que ganhou uma Kombi. Ele vai toda semana para a Ceasa, recolhe um monte de alimentos e faz um trabalho fantástico. Mas a igreja do Senhor, ela precisa fazer um trabalho que vai além disso. Porque nós pregamos um evangelho que é integral. Vocês poderiam repetir comigo essa palavra? Integral? Um evangelho que é integral. Nós pregamos uma mensagem que alcança a condição social das pessoas, mas essa mensagem também precisa alcançar a espiritualidade das pessoas. A vida espiritual do homem. A questão soteriológica, né? Os seminaristas que estão aí, a questão da salvação em Cristo Jesus. Então a igreja, se ela cuidar apenas da área social e não proclamar a mensagem de salvação, de transformação, a mensagem do discipulado cristão, escute isso nesta noite, a igreja precisa proclamar a mensagem que apele, nós até falávamos, né, sobre o discipulado cristão. E o que é o discipulado? O discipulado é o esforço da igreja para fazer os cristãos parecidos com Cristo. Esse é o verdadeiro discipulado. Tem muitas igrejas evangélicas aí que idolatram seus líderes. É fotografia do líder em todo lugar. Sai o jornal da denominação, o jornal tem 20 páginas e tem 60 fotos do líder. Tudo gira em torno do líder. Veja, discipulado cristão não é isso. Discipulado é levar as pessoas a ter um caráter que as torne semelhantes a Cristo Jesus. Jesus é o nosso paradigma maior. Vou contar um negócio para vocês aqui. Está todo mundo aí? Tem ninguém dormindo? Aí atrás, os irmãos estão aí? Firmes e fortes? Posso falar mais uma hora? Que amém falso, meu Deus. Brincadeira, gente. Há uns anos atrás, eu não esqueço dessa história, já contei ela várias vezes, vou contar para vocês aqui também. Há vários anos atrás, um amigo meu me mandou um texto de WhatsApp. Ele tinha sido meu aluno num curso de teologia livre por 2 anos. Foi um dos meus melhores alunos. E ele me mandou uma mensagem de WhatsApp, e na mensagem ele dizia bem assim: professor, eu sou seu fã. Cara, eu te admiro muito. E apesar de não estudar com você mais, eu continuo sendo seu discípulo. E quando eu li aquela mensagem, talvez vocês não vão acreditar, mas eu fiquei muito triste. E esse aluno, diga-se de passagem, é um grande amigo meu até hoje, inclusive, né? Mas eu fiquei triste porque... E aí eu escrevi de volta para ele. Falei, olha, eu sei que as suas palavras são sinceras, mas Rony, fracassei no meu trabalho com você. E ele disse assim, como assim, Rony? Porque o trabalho do educador cristão não é formar discípulos seus, é formar discípulos de Jesus. Pastor Lucas não está aqui discipulando a igreja, os líderes que aqui estão. O nosso trabalho, o trabalho deles aqui com vocês, não é gerar discípulos nossos. É gerar discípulos de Cristo, é levar as pessoas a amarem a Cristo, a se relacionarem com Cristo, a entenderem que Jesus Cristo não é só um nome bacana, legal na literatura teológica, mas Ele é um homem real, que está vivo para tudo sempre e que quer manter um relacionamento real com você. Isso é cristianismo, irmãos. Cristianismo é relacionamento com uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Uma terceira visão equivocada a respeito da igreja é encarar a igreja como empresa. Encarar a igreja como o quê, irmãos? Empresa. Um líder que encara uma igreja como empresa, ele não se importa, ele não se entristece quando alguém vai embora. Eu vi líderes que tratavam a igreja como empresa e eles
lidavam com as pessoas como se as pessoas fossem peças de um tabuleiro. E o cristão que encara a igreja como empresa, ele muitas vezes estabelece um tipo de cobrança em relação também à liderança, como se a igreja, ou como se o pastor não fosse ou não fizesse parte de uma comunidade de fé, de pessoas que se voluntariam para o reino de Deus, gente que está olhando para a igreja como empresa e vê a igreja como meio de lucro pessoal. As empresas, irmãos, em geral, e eu sei que certamente eu estou falando aqui para empresários, desde microempresários até grandes empresários, pode ter aqui no nosso meio. A empresa, via de regra, isso não é problema, isso não é demérito algum. Eu trabalho numa empresa também, sou funcionário de uma empresa do ramo educacional. As empresas, elas têm como finalidade, como objetivo, o lucro. Quando o meu gestor, quando a minha gestora cobra resultados de mim, esse resultado, na verdade, é aquele resultado que se converte em finanças, num saldo positivo para a empresa. E é muito triste, irmãos, pensar que você tem hoje igrejas evangélicas, por exemplo, que não investem em missões, porque missões não dá retorno para a igreja. Mas eu costumo pensar, irmãos, que a ótica do reino é diferente. O retorno no reino de Deus não é monetário. Por mais que a gente entregue os nossos dízimos, as nossas ofertas, a gente precisa fazer. Isso é mordomia cristã, isso é bíblico. Mas a ótica do reino, ou a lógica do reino de Deus é diferente. Uma empresa, muitas vezes, não vai instalar uma filial numa determinada região, porque não é viável financeiramente. Uma igreja, ela, mesmo que a região não vá gerar retorno financeiro, mas ela entra pregando o evangelho, plantando igreja, discipulando pessoas, trabalhando com formação humana, porque o retorno no reino de Deus é outro. Uma vez eu ouvi uma experiência de um pastor batista, pastor batista de novo na minha vida, Jesus. E eu achei muito interessante a resposta que ele deu quando alguém chegou para ele e falou bem assim: pastor, o senhor está investindo aqui em 12 seminaristas, nenhum deles vai ficar aqui na igreja, nenhum deles vai gerar retorno aqui para a igreja. A resposta dele foi a seguinte: não gera retorno aqui para a igreja local, mas gera retorno para o reino de Deus. Vocês conseguem entender, irmãos? Igrejas que se comportam como empresas. E aí eu vou falar uma quarta e última visão, poderíamos falar várias, né? Poderíamos colocar várias, mas eu vou colocar aqui uma quarta e última visão, e essa parece até engraçada, mas é muito comum. A igreja do Senhor hoje também tem sido encarada como teatro. Teatro. Vocês poderiam repetir comigo? Teatro? Teatro. Vocês já foram a um teatro? Quem aqui já foi a um teatro? Diga amém. Parabéns para vocês, eu nunca fui. Mas eu sei como funciona um teatro. As coisas curiosas na vida da gente, não é verdade? Eu nunca fui numa peça, participei de peças teatrais em igreja, em escola, né? Mas num teatro mesmo eu nunca fui. Mas todos nós aqui, possivelmente, sabemos como é que funciona um teatro. Um teatro, basicamente, é um espetáculo, não é isso? Ele apela às emoções. Vocês já repararam que tem pessoas que vêm à igreja esperando também uma espécie de apresentação, de show, de espetáculo? E ele senta ali muitas vezes, né, senta para participar do culto, mas ele se coloca na posição de alguém que veio para assistir e não participar. Deus te convida a participar. Culto você não vem para assistir, já dizia minha mãe. Culto você vem para participar dele. Houve um pastor nos Estados Unidos que o culto dele era extremamente teatral, era um espetáculo. Desde animais exóticos que ele colocava na tribuna, até sorteio de carro 0 quilômetros que ele fazia no culto. Era um verdadeiro teatro. Membresia da igreja, 20 mil membros. 20 mil membros. Aí a gente olha para esse perfil de igreja e fala: uau, que mega igreja. Os nossos conceitos, as nossas escalas de valores estão invertidas, né? Mas olha como é que são as coisas. Esse pastor, a uma certa altura do seu ministério, ele veio a público e ele disse: eu estou mudando a minha forma de pastorear. Porque eu percebi ao longo de todos esses anos que, apesar de ter uma grande membresia, a maioria das pessoas que eu lidero não tem profundidade de vida com Deus.
não entenderam o significado de uma vida cristã. Não entenderam o que é andar com Cristo. Igreja teatro. Gente que vai ali para cobrar, para participar de um espetáculo. Gente que veio aqui para encontrar um namorado, uma namorada. Um casamento. Nada contra, que coisa boa. É você se identificar com alguém aqui dentro que também é cristão, que tem a mesma fé que você. Até brinquei com o pessoal aqui no seminário, né? Perguntei quem era casado, todo mundo disse, alguns disseram amém. Falei, quem não é casado, diga amém. Aí eu falei, fique tranquilo, você vai casar. Mas perceba, a finalidade maior de você vir aqui não pode ser essa. Não pode ser essa, é muito mais do que isso. E aí você pergunta para mim, Rony, então como é que nós devemos encarar a igreja? É claro que na minha fala até aqui, eu já estou encerrando a minha participação, peço aos irmãos mais 5 minutos. A igreja deve ser encarada como missional. Essa palavra missional hoje é muito preciosa para os teólogos. O pessoal da eclesiologia gosta muito dessa palavra. E há um teólogo norte-americano, Michael Gorin, que ele fala da teologia missional, da igreja missional. É aquela igreja que entendeu que a missão é parte da sua natureza. Escute o que eu vou dizer nesta noite, irmãos. A igreja missional é aquela igreja que entendeu que servir a Deus não é apenas uma tarefa que ela executa, mas isso é parte da sua natureza, de quem ela é parte da sua identidade. Noutras palavras, irmãos, não é o que nós fazemos, é quem nós somos. Vocês conseguem entender isso? Vocês, batistas, não têm muito essa crise. Nós, assembleanos, durante muitos anos, isso foi uma questão muito sensível para nós. Ainda é, né? Eu trabalhei num projeto historiográfico aqui com a Assembleia de Deus Mineira, nos anos de 2016 a 2018. A gente percebe que você tem redutos da Assembleia de Deus que ainda são muito conservadores, né? A questão da barba, por exemplo, eu de barba, né? Às vezes eu chegava assim, em determinados lugares de barba e eu via que gerava um desconforto, né? Há segmentos da nossa denominação que ainda são muito conservadores. E é interessante essa questão desse conservadorismo em usos e costumes. Eu tenho muitas amigas. Eu tenho algumas amigas que são da Assembleia de Deus, eu acho isso, pastor Lucas, fantástico. Que chegam para mim e falam bem assim, Rony, na minha igreja lá não pode usar isso e isso. E eu não uso, não é porque é proibido. Não é porque é proibido. Eu sei que não é pecado eu colocar uma calça comprida. E eu digo para ela, eu também sei que não é pecado. Não tem base bíblica nenhuma para a gente condenar o uso da calça feminina pela mulher. Tem uma história engraçada com a minha mãe uma vez, o Lucas. Minha mãe uma vez estava no ponto, né, de calça comprida, aí chegou um irmão muito radical, muito conservador, e falou assim, missionária, você de calça comprida, aquela coisa inquisitória, não tem? E aí minha mãe era terrível, né? Aí minha mãe, mas qual o problema, irmão? Aí ele falou bem assim, não, porque lá em Deuteronômio diz que mulher não pode usar roupa de homem, e homem não pode usar roupa de mulher. Aí minha mãe olhou para ele e falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta, irmão, você usaria essa calça? Ele, claro que não, por quê? Porque ela é feminina, então pronto, eu não estou usando roupa de homem. Olha, depois de um fatality desse, Lucas... Minha mãe era assim, minha mãe para algumas coisas, ela estava à frente do tempo dela, né? E isso, você imagina isso há 25 anos atrás, há 20 anos atrás, né? Mas voltando aqui à minha linha de raciocínio, então eu tenho algumas amigas que me falam, Rony, eu deixo de usar, não é porque eu acho que é pecado, é porque eu pertenço a uma igreja que pensa dessa forma e por amor a eles, eu respeito. Então eu ajo dessa forma porque é o costume local. Olha que coisa interessante, irmãos. Não é alguém que está cumprindo. Vocês aqui também têm os seus protocolos, têm as suas tradições. Olha que coisa bacana. Quando você faz, não porque você está sendo mandado, não porque o pastor, mas porque o evangelho entrou dentro de você e mudou o seu caráter. Quando você está lá naquele setor e você tem a oportunidade de desviar uma parte do dinheiro, mas você não desvia. Porque o evangelho entrou no seu coração, porque Cristo mudou o seu caráter. Quando os homens agora, quando aquele mulherão flerta com você, ela não é um avião, ela é a companhia aérea inteira. Mas você recusa, ou você de algum modo não corresponde àquilo, porque você sabe que fazendo aquilo,
você vai perder a sua comunhão, você vai perder um bom casamento. Não é porque você não se sente tentado ou você não tem desejo, não. O Evangelho entrou no seu coração. Você foi mudado, você foi alcançado pela graça. Então não é simplesmente cumprir um monte de protocolos religiosos de maneira mórbida, sem vida, automática. Dwight Lyman Moody, o grande evangelista do século XIX, ele diz que quando nós servimos a Deus no poder do Espírito, os nossos deveres são nossos prazeres. Nós fazemos com alegria. Irmãos, olhem para mim. Vocês estão diante de um homem que foi muito ferido pela Assembleia de Deus. Vocês estão diante de um homem, vocês, batistas, têm uma qualidade extraordinária. Vocês investem em seminaristas, vocês investem na formação de mestres, de doutores. As grandes faculdades teológicas do Brasil são batistas. Na Assembleia de Deus a gente não tem essa cultura. Na Assembleia de Deus, isso agora que nos últimos 10 anos que isso começou a mudar, nós temos agora a nossa revista acadêmica, temos agora a nossa rede educacional que está sendo criada pela Convenção Geral, mas durante muitos anos, irmãos, eu precisei conviver com o desrespeito ao ministério teológico, preconceito. Nós teólogos na Assembleia de Deus somos reputados como frios. Alguns até brincam comigo e falam, você não é assembleiano. São os rótulos, as caricaturas. E algumas pessoas chegam para mim e falam, Rony, por que você não sai da Assembleia de Deus? Porque a minha relação com a Assembleia de Deus não é utilitária. Porque eu sou servo da igreja do Senhor. Não é pelo que ela faz por mim. Entenda, aonde o Senhor te colocou, naquilo que você está fazendo, o sentimento de servir ao Senhor e fazer por amor a Ele. Houve fases na minha vida, irmãos, que eu tentei deixar de ser um ensinador, um educador cristão, mas nessa hora se repete na vida da gente aquilo que aconteceu na vida de Jeremias. Quando eu disse, não vou falar mais, não vou fazer isso mais, isso foi como fogo ardente na minha alma e eu não pude parar. Porque o Senhor coloca isso no seu coração. Vocação, vida com Deus, vida cristã, não é só ter uma filiação denominacional, é muito mais do que isso. A minha oração é que você tenha vindo aqui esta noite, não para cumprir um protocolo religioso. E talvez você até veio aqui com esse sentimento, mas que você possa sair daqui desta noite repensando essa questão, entendendo que o Senhor te chama para uma religiosidade. Essa palavra hoje está tão estigmatizada, né? Mas a palavra religiosidade, ela tem a sua utilidade, ou espiritualidade, como hoje se usa muito, né? A sua espiritualidade. Que você pense a sua espiritualidade em termos de uma relação com Deus, no sentido de que você está aqui não porque você é obrigado, não porque você se sente constrangido, mas porque o Evangelho entrou no seu coração, porque a graça te alcançou, porque você ama o Senhor de fato. Que nós possamos olhar para a igreja do Senhor como uma igreja que é missional, como sendo eu parte desta igreja. Eu vou terminar a minha fala dizendo para os irmãos que quando o meu pastor me perguntou e falou assim, Rony, eu quero te ouvir. Quais são os problemas que você identifica na nossa igreja? E queridos, acredite. Pastor Lucas, acredite. Washington, acredite. Eu coloquei uma lista enorme de problemas. Falei, pastor, eu vejo isso, eu vejo isso. Eu acho que a nossa metodologia de ensino é obsoleta, é arcaica, é medieval. Falei muita coisa, mas no final da minha fala eu disse bem assim, pastor, eu estou aqui. Pastor, conte comigo para a mudança necessária. Pastor, eu estou à disposição para ajudar. Já viu gente que só sabe apontar os problemas da igreja? Nesta noite, irmãos, o Senhor está trazendo pela sua palavra para nós, nos convidando a uma reflexão. Isaías capítulo 1, versículo 18, venham, vamos refletir juntos. O Senhor está nos chamando a uma reflexão no sentido de que Ele nos chama para participar da construção de uma igreja que seja uma igreja bíblica, missional, coerente, uma igreja que ama a Deus, uma igreja que ama o próximo, uma igreja que não deixa os seus feridos para trás, mas que cuida dos seus feridos, que vai em busca da ovelha perdida. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Já diz um hino antigo, eu quero estar com Cristo no lance imprevisto, onde a luta se travar. E Deus nesta noite te convida a participar do projeto dele. Eu queria convidar você a que orasse comigo nesse momento, que você se voluntariasse para o Senhor. E queridos, quando eu digo
você se voluntariar ao Senhor não é você... Essa é uma leitura muito equivocada que a gente tem, né, irmãos? Poxa, eu queria ser como o pastor Lucas. Eu queria ser dinâmico como o pastor Lucas. Eu queria ser criativo como... Queria ter essa, nossa, né? A maneira como o Washington fala, se expressa, as ideias. A gente tem essa coisa de achar que a nossa contribuição é ser igual a A ou B. Não. Deus, Ele te deu talentos, Ele te deu aptidões. E Ele te convida a colocar esses talentos. Irmãos, eu nunca vou pregar um sermão como o pastor Lucas prega. Eu dizia isso para ele no carro. Lucas, você é pregador. Mas talvez ele nunca vai dar uma aula como eu dou. Nosso irmão, Byron. Meu Deus, que nome, Byron. Versão brasileira, Byron. Gostei, né? Então, o Byron talvez nunca vai dar uma palestra como eu dou, mas eu nunca vou conduzir um momento de louvor como o Byron. Eu até brinquei com o Washington ali, falei, Washington, eu consigo perder o ritmo batendo palma. É uma coisa inacreditável. Imagina cantando. Perceba, os nossos talentos, quando eles, irmãos, são somados e quando eles são juntados, ninguém segura a gente, irmãos. Amém? Qual é o talento que Deus te deu? Qual a sua contribuição para o reino? Como é que você pode ajudar a obra de Deus? Como que você pode complementar aquilo que falta na vida do pastor Lucas? Porque falta coisas na vida dele. Ninguém é completo, ninguém é acabado. Faltam coisas na minha vida. Eu dizia ontem aqui, o meu amadurecimento emocional foi muito tardio. Intelectual muito precoce, mas emocional extremamente tardio. Às vezes eu me comporto como uma criança. Tem um amigo meu que é um brother do peito, ele fala, Rony, não seja infantil. Todos nós temos faltas, áreas na nossa vida que isso sempre vai existir ao longo da nossa existência. Nós nos complementamos e o Senhor te convida para que você se predisponha. Todos são importantes. Desde aquela pessoa que está lá fora, recebendo os irmãos da entrada, trabalhando na reforma do templo, aquele que está aqui pregando, ensinando, todos. A obra de Deus é feita, é um corpo. E, portanto, a orelha não é mais importante do que o pé e vice-versa. Todos somos chamados a contribuir com o reino de Deus. Senhor, nesta noite nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos pelos louvores que foram entoados, pela possibilidade, ó Deus, de ouvirmos também a sua palavra. E a minha oração, Senhor, é que o Senhor possa nos ajudar e que nós, ó Deus, possamos aqui nos voluntariar cada vez mais a contribuir com a obra do Senhor, com amor, com dedicação sincera. Ó Pai, quantas vezes, ó Deus, eu mesmo, e aqui eu oro ao Senhor diante da sua igreja, quantas vezes, Pai, eu mesmo me desesperancei do movimento evangélico, mas nesta noite, Senhor, eu quero aqui renovar a minha aliança com o Senhor. Outra vez mais, Senhor, eu quero colocar-me à sua disposição para que o Senhor possa me usar, para que eu possa contribuir com a sua igreja, para onde o Senhor me levar, mesmo, ó Deus, que seja numa igreja como essa, acolhedora, amorosa, simpática, alegre, com uma estrutura muito bem organizada, talvez, ó Deus, aqui, mas também em lugares difíceis, no lance imprevisto, em lugares onde não há aparelhos de som, onde não há ar-condicionado, e se o Senhor quiser me levar para lá, eu quero, ó Deus, renovar a minha aliança e me colocar à disposição do Senhor, para ser útil aonde o Senhor me enviar. Cada irmão, cada irmã que está aqui nesta noite, que esta palavra, Deus, possa de algum modo gerar em todos nós uma reflexão. E naquele momento, ó Pai, nós vamos sair daqui alegres, vamos conversar uns com os outros, alguns vão fazer um lanche, mas, Senhor, que naquele momento que nós dobrarmos os nossos joelhos, que naquele momento, ó Pai, que nós vermos coisas erradas na igreja, que esta palavra, que esta reflexão venha à nossa mente, ao nosso coração, aleluia. Que o Senhor possa, ó Deus, então, nos levar a pensar que nós podemos ajudar a mudar realidades. Louvado seja o nome do Senhor. Cada irmão, cada irmã, cada pessoa aqui nesta noite, que a tua bênção esteja sobre ele, que a tua graça esteja sobre ele. Nós oramos e juntos dizemos amém, concordando e pedindo que o Senhor faça assim em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que agora eu realmente terminei. A má notícia é que eu voltarei.